Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, vamos falar agora como o turismo impulsiona a economia da capital. Nos últimos 2 anos, Fortaleza sempre aparece nas primeiras 3 posições entre os destinos mais procurados pelos viajantes para as férias e feriados nacionais. E este quadro não deverá mudar no período pós-pandemia. Segundo o levantamento de uma plataforma nacional de reservas de hospedagem, Fortaleza é o destino preferido no Nordeste e o segundo em âmbito nacional após o fim das restrições por conta do novo coronavírus. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Paulo Barbosa, ele que é coordenador de projetos e desenvolvimento econômico aqui de Fortaleza, o Alexandre Pereira, secretário de turismo da capital, e a Joana Nogueira, que é coordenadora especial de relações internacionais e federativas. Vou começar aqui com o secretário, Alexandre. Alexandre, a gente teve a oportunidade de conversar aqui em outras oportunidades aqui na TV Terra do Sol sobre esses números animadores aí desse segundo semestre aqui em Fortaleza, traçando aí um cenário positivo para o início de 2021, quando Fortaleza está sendo aí apontada como uma das capitais brasileiras aí, como um destino mais atrativo para o início de janeiro. E isso vem se consolidando na medida que se aproxima aí o mês de janeiro de 2021, né? Primeiro, Rogério, um prazer novamente voltar aqui à TV Terra do Sol. E quando eu cheguei aqui, você brincou comigo que eu sempre trago notícia boa, né? E realmente são notícias boas. Nós estamos finalizando uma gestão municipal nos últimos 60 dias e recebendo várias notícias em relação à posição de Fortaleza no turismo nacional. A informação que tivemos que Fortaleza, através de um site de busca importante, nacional e internacional, colocou Fortaleza em janeiro como a principal cidade, capital do Brasil, procurada pelos brasileiros para o turismo de verão, agora de janeiro. Também para as festas de final de ano, o Réveillon, nós estamos em segundo lugar, disputando com Recife, a vinda de turistas para Fortaleza. E soubemos também agora, recentemente, que no Carnaval, Fortaleza está entre os 10 destinos mais procurados do Brasil. Isso consolida um trabalho que foi feito pela essa administração em 3 pilares importantes. Primeiro, na infraestrutura da cidade, infraestrutura turística da cidade. O segundo, que nós fizemos o dever de casa da nossa secretaria, que é a promoção. Divulgar Fortaleza lá fora. Participamos ano passado de 14 feiras nacionais e internacionais. E o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, cuidamos da cidade. Cuidamos das pessoas que moram nessa cidade. Fizemos eventos envolvendo o trade turístico da cidade e as pessoas da cidade, tornando Fortaleza sempre um lugar melhor para se viver. Fortalecendo a memória afetiva da cidade. Não existe cidade, Rogério, onde as pessoas querem ir, o turista, para ir para uma cidade, gostar de voltar para uma cidade, é aquela cidade que ela é boa para o seu morador. Se for boa para nós fortalezenses, vai ser boa para qualquer turista. E eu acho que foi isso que essa administração municipal cuidou das pessoas. Ô Joana, a perspectiva aí positiva dessa movimentação, dessa visita de turistas, dessa movimentação do mercado interno de turismo, economicamente falando, para a capital, é excelente diante das perdas que foram registradas esse ano aí por conta da pandemia do novo coronavírus, né? Sem dúvida, o mundo inteiro sofreu, não foi só Fortaleza, não foi só o Brasil. A pandemia não poupou ninguém, né? E aí, então, a gente que tinha esse fluxo vindo de turistas estrangeiros, essa política que vinha sendo trabalhada tanto na Secretaria de Turismo como na Coordenadoria de Relações Internacionais para promover Fortaleza, buscando premiações, buscando eventos internacionais, aumentando esse relacionamento internacional, fez com que Fortaleza aparecesse nesse cenário nacional e internacional e consolidasse essa estrutura que o secretário Alexandre levantou também, da cidade ter sido cuidada, dos pontos, da questão da mobilidade. A gente teve no ano passado a premiação do STA, que é o Prêmio de Sustentabilidade, então a gente tem um reconhecimento internacional
essa visibilidade que Fortaleza recebeu nos últimos 3 anos faz com que hoje a gente tenha essa situação um pouco mais confortável de que a gente fez o dever de casa e agora que todo mundo foi afetado, a gente tem uma vantagem a mais. Ô Paulo, e em relação aos setores da economia que podem ser favorecidos aí com essa perspectiva de Fortaleza receber essa boa quantidade de turistas a partir do mês de janeiro? Nós temos aí uma cadeia aí que pode ser diretamente beneficiada, que vão desde a rede hoteleira, passando aí por restaurantes e pelos setores aí que já estão liberados para funcionar, né? De fato, o turismo ele gera, né, ele é uma área econômica que envolve pelo menos 54 atividades econômicas. E isso impulsiona diversas atividades que perpassam desde a indústria, né, desde o processo de transformação, até a área de serviços, que acaba se destacando dentro desse processo, mas também o comércio, né? Todo mundo que viaja leva alguma lembrança, consome produtos, né, na cidade que está viajando, e tudo isso impacta positivamente a economia. Só para você ter uma ideia, Rogério, a gente já tem alguns resultados pós processo de isolamento social, dados que foram divulgados recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que de julho a setembro, né, são 3 meses já aí de dados, Fortaleza lidera o Nordeste na geração de empregos. Estamos em primeiro lugar, né, no Nordeste, Norte-Nordeste, e estamos em terceiro lugar em nível de Brasil. E um dado que chama a atenção, pegando aqui só o recorte de setembro, por exemplo, a gente teve a geração, um saldo positivo de empregos de mais de 5.600 postos criados aqui em Fortaleza. Desses 5.600 postos, pelo menos 1.000 vagas criadas são ligadas à área do turismo, né? Alojamento e alimentação, a área de transportes. Então, isso reforça a nossa visão em termos da grande importância econômica que o turismo tem para a cidade de Fortaleza. E destaco ainda que estamos aí nos aproximando do período de final de ano, onde o comércio ele é muito aquecido. Fortaleza hoje é uma cidade que tem um turismo de negócio muito forte, principalmente relacionado à área de atacado, quando a gente fala aí de confecção, de roupas, de calçados. Então nós temos um fluxo muito grande de principalmente pessoas do Norte e Nordeste que semanalmente vêm a Fortaleza fazer compras para poder revender esses produtos nas suas cidades. E a gente tem esse fluxo cada vez maior, isso se intensifica muito agora no final do ano, e aí eu tô falando de toda uma cadeia que vai desde os bairros mais periféricos da cidade de Fortaleza, onde você tem uma grande concentração de produção de bens na área de confecção, e passa pela área turística, porque essas pessoas elas vêm a Fortaleza, deixam renda, muitas delas pagam estadia, ficam 1, 2 dias, né, para fazer o seu processo de compra, e principalmente a comercialização, né, que é a compra do produto, e aí você tem esse ciclo positivo dentro do processo econômico de Fortaleza. Janeiro já é tradição também, como o secretário Alexandre já captou aí alguns levantamentos de sites importantes, né, relacionados ao setor turístico. Fortaleza já desponta aí como das cidades mais procuradas, né, para o período de férias de janeiro. Então, isso aí já sinaliza positivamente toda a cadeia turística e já gera, né, quando a gente tem um sinal positivo, quando as expectativas são positivas, todo o mercado reage também positivamente. Certamente o setor já vislumbrando esse maior fluxo de pessoas para o mês de janeiro, já está pensando em contratar novos funcionários, já está preparando todo o seu processo de recepção para receber bem essas pessoas. Então a gente começa a ter esse processo virtuoso sendo aquecido novamente aqui na economia da cidade, e isso é muito importante. E assim, gosto de repetir, o turismo ele é a nossa mola propulsora e ele gera rapidamente, né, retorno das iniciativas que são dadas na cidade em relação a isso. Ô Alexandre, como é que está a tua conversa com o trade turístico? Qual a expectativa deles
pessoal do setor de hotéis, de restaurantes. Como é que está a expectativa aí para esse fim de ano e início de 2021 aí, diante dessa perspectiva positiva, do que vem sendo dito pelo trade turístico nacional? Rogério, antes de comentar isso, eu queria só fazer um complemento aqui que a Joana comentou sobre os prêmios da cidade de Fortaleza, né? É muito importante a integração das secretarias lideradas pelo prefeito Alberto Cláudio, no sentido de tudo tem dado certo. Quer dizer, não dá para se imaginar fazer um turismo se não tiver uma sinergia com a Secretaria de Relações Internacionais. Não há para se pensar em turismo se não tiver uma sinergia com a Secretaria de Infraestrutura. Não dá para fazer turismo se não tiver uma sinergia com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, esse tipo de complementaridade que tem as secretarias nessa gestão é o que fez a grande diferença. Em relação a prêmios, é importante colocar, nós tivemos também prêmios internacionais de mobilidade urbana. Nós ganhamos, ano passado, o prêmio de turismo social, o melhor projeto de turismo social do Brasil, que é o projeto Praia Acessível. Nós já, aqui na Praia de Iracema, atendemos mais de 7.000 pessoas com dificuldade de locomoção que não tinham acesso ao mar. Ganhamos o prêmio também em 2019, melhor secretário de turismo do Brasil. Enfim, foram vários prêmios que essa gestão conquistou. Então, é um somatório de esforços e o turismo acaba passando por todas essas, como bem falou o Paulo Barbosa, nós movimentamos 54 setores da economia, mais de 50 setores da economia. E aí ele respondendo ao que você tem falado sobre o trade. O trade, ele é muito extenso e são muitas lideranças. O trade você envolve os guias turísticos, os barraqueiros, o pessoal da Associação da Barraca de Praia do Futuro, os hoteleiros, a Associação de Bares e Restaurantes, a Brasel, a ABAV. Então, eu vou citar aqui 30 associações. A gente conseguiu envolver essas pessoas, tanto na dor como na saúde, né? Na saúde, quando a gente estava com muito turismo despontando, e nesse período que o turismo foi extremamente afetado. Foi o primeiro setor afetado da economia, foi o turismo, as pessoas pararam de viajar. Então, esse pessoal está sofrendo muito, precisando retomar, precisando de renda, de dinheiro, não só de movimento. Esse movimento que o turismo está despontando agora, ele não cobre 20% do que essas pessoas perderam ao longo desses 7, 8 meses fechados. Os hotéis ficaram totalmente fechados, os bares de restaurante totalmente fechados, os guias totalmente sem trabalho, os barraqueiros totalmente sem trabalho. Então, é um setor da economia que está muito maltratado e que precisa de muito esforço. E tem que ser um esforço coletivo do governo municipal, do governo estadual. A gente tem que pensar em políticas públicas a partir do próximo ano que fortaleça esse trade no estado e no município. O governo federal lançou alguns acessos a créditos, mas isso não chega na ponta. Você tem uma ideia, eu conversando com o pessoal da Brasel, de cada 100 empresários de bares e restaurantes que buscam o recurso que está disponibilizado no BNDES, mas que ele é repassado pelos bancos tradicionais, inclusive bancos públicos, apenas 8 conseguem o crédito. Ou seja, de 100, 8 empresários conseguem o crédito. Então, esse tipo de correção é preciso ser feito e nós, gestores públicos, temos que estar olhando para isso a partir de janeiro. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o maior fluxo de pessoas na cidade é capaz de impulsionar diversas cadeias produtivas de bens e serviços com interdependência, tornando Fortaleza atrativa para investidores. Confira aí nesse VT. Não é de hoje que Fortaleza aparece entre os 3 destinos preferidos de férias dos brasileiros e também dos turistas de outros países. Segundo o levantamento de plataformas online de reservas de hospedagem de venda de passagens aéreas, a capital cearense desponta como destino nordestino mais procurado para as férias de 2021. Estou amando cada detalhe, cada praia, cada lugar. Para mim está sendo, na verdade, um sonho realizado. Por que você escolheu Fortaleza como um destino turístico? Porque meus pais nasceram aqui, né? Como eu vim quando eu era pequena e eu não conhecia muito, agora, depois de grande, eu estou conhecendo mais e sem palavras para esse estado, Ceará. Em 2019, a capital foi destaque em vários rankings de viagem e recebeu pouco mais de 3.700.000 visitantes.
um crescimento acumulado de quase 24% entre 2012 e 2019. Esses dados são resultado de inúmeros investimentos públicos em infraestrutura e também incentivos fiscais para a criação ou manutenção dos negócios influenciados pelo turismo. A nossa expectativa é que dezembro e janeiro seja de casa cheia, que a gente volte a ter a vida normal como antes, né? E as vendas principalmente, né? Vai ser muito bom, se Deus quiser. A economia está melhorando. O maior fluxo de turistas representa mais combustível para a economia local. Isso porque o turismo é responsável por impulsionar até 54 setores diferentes. Isso significa mais geração de emprego e renda para a nossa população. Fortaleza, como é uma das cidades mais procuradas do Brasil, e o mercado central também, porque tem os melhores produtos e as melhores condições de você comprar, porque nós temos aqui um grande estacionamento, temos a gastronomia, temos artesanato de um modo geral, tem a castanha de caju, que é um dos carros-chefe aqui no mercado central. Então, como eu sou muito animado nas coisas, eu espero que melhore cada vez mais, se Deus quiser. A expectativa, não só minha, como dos amigos, nós que trabalhamos com turismo, é que realmente está bem melhor. A tendência, realmente, a expectativa da gente é muito boa. Quem vem em Fortaleza sempre voltará para Fortaleza, porque Fortaleza é única. Quem é cearense sabe, é eternamente cearense. E a gente continua conversando aí sobre essas perspectivas aí para o turismo e a economia local, aqui com os nossos convidados, o Paulo Barbosa, que é coordenador de Projetos e Desenvolvimento Econômico, o Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, e a Joana Nogueira, que é coordenadora especial de Relações Internacionais e Federativas. Ô Joana, devido à pandemia, né, houve uma paralisação no setor turístico e também das ações da prefeitura de divulgação da cidade, mas esse trabalho já vinha sendo executado de anos anteriores numa forma de consolidar Fortaleza também como um destino não só para o mercado interno, né, para outros estados, mas também no mercado internacional, né? Sem dúvida. E a propósito disso, a gente teve no ano passado a chancela da Unesco de Fortaleza como cidade criativa do design, que é uma possibilidade de ser trabalhada para esse próximo ano pelo Trade Turismo, de explorar a cidade, já que 2020, que era o ano que a gente ia iniciar esse trabalho de consolidação de Fortaleza com esse título de cidade criativa do design, foi adiado, né? Então, todo o setor do artesanato, todo o setor do design, que é muito forte na cidade, que ele tem muito a crescer e a apresentar e ser um propósito de atrativo de turistas, tanto para as pessoas virem conhecer tudo o que é produzido aqui, como na questão do turismo de negócios, de feiras, de trabalhos, e aí, a exemplo disso, a gente tem as saídas alternativas, né? A gente teve eventos da Unesco que foram feitos online e que aconteceram e que acontecem e permitem esse relacionamento entre as cidades. Fortaleza não ficou parada. A gente teve um leve descompasso no que a gente tinha proposto, no que a gente pôde executar, mas a gente continuou trabalhando, né? A prefeitura não parou de trabalhar, ela continuou trabalhando, mas num outro ritmo e com outras estratégias. Houve evento online da Unesco, em que cidades criativas se reuniram no mundo inteiro. A gente continua as articulações que a gente tinha com as outras cidades criativas para dar seguimento aos projetos que tinham sido pensados na proposição do dossiê. Então, a gente tem contatos com cidades, tanto no Brasil, como Curitiba, como Florianópolis, que são cidades criativas do design e da gastronomia, respectivamente. João Pessoa, que aqui é do artesanato, como cidades do exterior, como Braga, como Querétaro, no México, que são cidades criativas também, para a gente desenvolver projetos. Como a gente teve reuniões com o trade turístico, com os guias turísticos, para mostrar para eles que essa é uma oportunidade que eles têm de explorar um segmento que não foi explorado ainda, que é desenhar um roteiro de turismo de design, né? Toda essa infraestrutura que tem sido feita na cidade, com a nova Beira-Mar, com o corredor da Desembargador Moreira, isso tudo pode marcar um caminho de design em Fortaleza. Então,
as opções foram pensadas, foram trabalhadas e agora é preciso que a gente crie essas estratégias que possibilitem a gente executar, aproveitar esse interesse do turista e modificar também o olhar dele sobre a cidade. Não apenas o sol e a praia, mas também o trabalho que a gente pode fazer, o talento do povo de Fortaleza, o design que a gente produz aqui, não apenas no artesanato, mas na mobilidade urbana, no mobiliário, na confecção. E aí, a exemplo disso, a gente tem as saídas alternativas, por exemplo, da Casa Cor, que tem uma exposição na Beira-Mar, em containers, e a gente tem lá um container que mostra a qualidade do design feito em Fortaleza. Tem um container do Cidade Criativa Design que foi possível há muitas mãos e nessa perspectiva de que alternativas existem e precisam ser exploradas. Ô Paulo, a gente vê que todas as ações desenvolvidas pelo poder público aqui de melhoria, principalmente na área de infraestrutura, têm já garantido aí essa perspectiva de uma visita maior de turistas. Mas não só isso, há a questão econômica também, em que todas essas melhorias que vêm sendo executadas, principalmente na orla marítima da cidade, também têm atraído novos investidores, né? Sem dúvida, Rogério. Todas essas ações que estão sendo desenvolvidas aqui na cidade de Fortaleza, mesmo nesse ano mais difícil, né? A cidade de Fortaleza ela é destaque nacional em investimentos, né? Então, das capitais brasileiras, é a que mais vem fazendo investimento público. E isso vai preparar, né, vai tornar a cidade ainda mais preparada e mais atrativa para o processo do novo normal, né? Quando a gente tiver um processo econômico normalizado, quando a gente tiver a volta, né, dos turistas com impacto mesmo, com força, né, dentro de um processo natural, né, que as pessoas já estejam fazendo suas viagens normalmente, né, a gente vai ter uma cidade preparada. Certamente quem veio a Fortaleza há 4 anos atrás e que chega à cidade em 2020 vai encontrar uma cidade completamente transformada e transformada positivamente, né? Você tem, por exemplo, a nova Beira-Mar, que está em processo de conclusão, ficando belíssima, né? De fato, já era o cartão postal da cidade e isso vai se tornar ainda mais forte. O corredor que liga, né, o corredor da Desembargador Moreira, que liga um importante centro de compras aqui da cidade de Fortaleza com a Beira-Mar, também é uma obra muito importante de infraestrutura e que a Joana colocou muito bem. Fazer um roteiro turístico voltado para o design, para aproveitar esse título que a cidade de Fortaleza com muito suor conseguiu, é algo também muito importante e que já é uma nova possibilidade, né? Uma nova possibilidade de geração de fluxo turístico. Você tem o Polo da Vajota, também recém-inaugurado, onde você tem ali a concentração de boa gastronomia aqui da cidade. Então são ícones novos que foram desenvolvidos nesses últimos anos e que fortalece muito o turismo, fortalece muito a experiência de quem está vindo para a cidade de Fortaleza e como a gente viu no VT, né? Quem vem a Fortaleza retorna. E esse retorno, cada vez mais, a gente consegue gerar experiências novas para esse turista, o que é muito importante e o que gera, cada vez que o turista vem a Fortaleza, ele tem vontade de retornar, porque ele tem novas experiências, ele encontra uma cidade transformada e sempre transformada para melhor. E destaco também, Rogério, a questão da mobilidade urbana. Você hoje consegue, aqui na cidade de Fortaleza, isso você vai conseguir em poucas capitais do mundo, você consegue alugar um carro e ter uma experiência de dirigir na cidade sem pegar grandes engarrafamentos. Né? Você tem hoje uma cidade com uma mobilidade urbana muito boa, e isso você pode usar o carro, você pode usar a bicicleta, então você tem várias formas de experiência, onde também o turista pode vir à cidade e ele mesmo fazer a sua rota turística e tendo essa boa experiência aqui por conta de todo o processo de transformação e de toda a infraestrutura que veio melhorando ao longo dos anos aqui na cidade de Fortaleza. E tudo isso é economia.
né? Cada turista desse que vem para a cidade e que passa uma semana e que pela boa experiência que tem na segunda vez que vem para a cidade, passa 10 dias, aumenta a sua estadia, traz a família, traz amigos. Esse é o fluxo positivo que a gente quer gerar para a cidade, que a gente quer oferecer para o turista que vem para cá. Ô Alexandre, quais são as perspectivas aí, quais são as projeções que estão sendo feitas aí pela Secretaria de Turismo de Fortaleza? Nós vamos ter aí o mês de dezembro, né, fim do ano, a passagem de ano, as férias do mês de janeiro. Nós temos, em relação à rede hoteleira, o decreto governamental que trabalha aí na perspectiva de 60%, que é o teto aí em termos de ocupação. Temos os restaurantes funcionando, os bares ainda não foram autorizados. O que vocês estão projetando aí em termos de índices, até de faturamento para essas férias de 2021 aqui em Fortaleza, diante aí dessa perspectiva extremamente positiva ditas aí pelos sites nacionais? Só uma correção, os bares já foram autorizados. Eles estão autorizados já para trabalhar, porque a maioria dos bares são bares e restaurantes. E tem algumas restrições em relação a shows em bares. Você pode ter apenas 2 músicos, até 3 músicos, mas não pode ter banda, né? Mas só essa correção já. Estava fazendo um complemento aqui do que o Paulo Barbosa falou em relação à questão da economia do turismo, que ele estava bem explicando. Mas eu gosto de dar um exemplo que é clássico para mim, que o turista, quando chega na cidade de Fortaleza, ele deixa quase R$3.000. Essa é a média que cada turista deixa na cidade de Fortaleza, na média de 5, 6 dias que ele passa na cidade. E esses R$3.000 é um dinheiro novo que entra na economia da cidade. E aí, quando você fala nos 54 setores da economia, é porque ele movimenta mesmo. Ele chega no aeroporto, pega o taxista, impacta positivamente aquele taxista. Ou pega um motorista de aplicativo que impacta positivamente naquele motorista de aplicativo. Chega no hotel, ele impacta positivamente no hoteleiro, no cozinheiro, no porteiro, no recepcionista. Atravessa a beira-mar, compra na feirinha, impacta positivamente na feirinha. Passa no pipoqueiro, compra pipoca, no pipoqueiro. Tem esses R$3.000, ele vai usando. Vai na Praia do Futuro, nas barracas de praia. Vai no Mercado Central, como mostrou agora há pouco. Então, ele movimenta realmente. Então, é um dinheiro novo que circula na economia. Por isso que ele é um dinheiro tão bem-vindo. Mas a gente tem que estar sempre repetindo isso para que a população de Fortaleza tenha essa concepção e incorpore no seu espírito, no seu coração, quando o turista desse chegar a ser bem tratado. Como bem o Paulo Barbosa falou, ele só retorna para o local onde ele se sente bem e é bem tratado. Ele pode até ser o canto mais lindo do mundo, se você não for bem tratado, você não volta. Eu gosto de dar o exemplo da cidade de Paris. Paris é a cidade mais linda do mundo. Há 20 anos começou a perder fluxo de turista, porque o parisiense é mal-humorado. Então você ia na cidade, batia a foto da Torre Eiffel, visitava o Museu do Louvre, dava um passeio lá no Rio Sena, era maltratado num bar, num restaurante, no táxi, no aeroporto, não voltava mais. Por que vai voltar? Já conheci, já fotografei. Começou o parisiense a mudar. No francês é até receptivo, mas o parisiense é mal-humorado. Então, esse tipo de ação subliminar que a gente tem que incentivar o fortalezense a tratar bem, porque aí você consegue mudar esse e o turismo da idade consegue mudar. Não, o turismo da idade mudou no mundo, é o turismo de experiências. Ninguém viaja mais para bater foto de monumento. Você viajou para sentir a experiência do lugar. E a experiência do lugar já está exatamente na forma que as pessoas dessa cidade vivem e tratam os outros, né? Que é o grande ativo de Fortaleza. Esse é o segredo da nossa cidade. Esse é o grande ativo. Olha, o dinamismo do turismo impacta cerca de 54 setores da economia, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesse sentido, a atividade turística resulta, por exemplo, na compra de mais veículos, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, roupas de cama, mesa e banho e de uma infinidade de bens e serviços. Ô, Joana, nós estamos aí no mês de novembro, numa reta final da atual gestão municipal. Queria saber de você, com toda a infraestrutura, né, que foi requalificada aqui em Fortaleza nesse setor de turismo, que tem garantido aí uma boa perspectiva de visita de turistas no início do ano, da chegada de novos investidores. O que esperar aí do primeiro semestre de 2021? O que é que precisa ser feito? Quais são os rumos, na tua avaliação,
que devem ser tomados, principalmente pelo poder público? Bom, acho que primeiro a gente precisa ter consciência de tudo que foi feito e não andar para trás. Que a gente tem que seguir nesse ritmo, trabalhando, fazendo Fortaleza ainda mais conhecida, usando essas estruturas que a gente tem disponível hoje, que a pandemia trouxe, que foi essa digitalização universal. Então, hoje todo mundo tem acesso mais facilmente a aplicativos de vídeo, as redes sociais. Então, é aproveitar essa estrutura que já foi dada e foi acelerada pela pandemia para continuar trabalhando e divulgando Fortaleza. Continuar esse relacionamento que foi criado durante a gestão com outras cidades. A gente é cidade irmã de Dalian, que é uma cidade na China. A gente é cidade irmã de Santiago do Cacém, em Portugal. A gente tem cidades irmãs no turismo, como Lisboa e outras cidades. Então, a gente tem uma conexão com cidades no mundo inteiro, que é muito importante. Então, a gente precisa aproveitar essa estrutura, divulgar a cidade e trazer projetos que podem ser compartilhados de forma simples, sem necessariamente grandes estruturas. Observar todo esse arcabouço que foi criado e como a gente pode se aproveitar dele. A chancela da Unesco, se aproximar de organismos internacionais como a ONU, como a Unesco, como o PNUD, trazer projetos para a cidade, desenvolver a cidade de uma forma mais estruturada, ou seja, aproveitar tudo isso que foi pouco a pouco construído e não deixar que retroceda, e sim que a gente passe para frente. Então, o turismo tem aí a questão da chancela da Unesco, cidade criativa para trabalhar. Os setores econômicos do design têm toda essa estrutura para trabalhar. A cidade já tem um arcabouço de cidades de cooperação internacional que está pronto, então é trabalhar isso tudo, né? Esses 8, 10 meses de pandemia nos mostraram que não é impossível, que a gente não precisa necessariamente pegar um avião para construir relações. As relações podem ser construídas de forma virtual. É claro que o olho no olho e na cidade é muito importante, mas se não é possível para os próximos 3 meses, a gente constrói essa estrutura e daqui 6 meses a gente faz essa visita. A gente não parou, né? O importante é que a cidade não parou. Esses 10 meses que a pandemia atacou todo mundo, não parou. A gente continuou solidificando as nossas relações. Então, as perspectivas são essas. Eu acho que para 2021 é trabalhar isso tudo que a gente já construiu, esse respaldo que Fortaleza tem, essa visibilidade que Fortaleza tem. Não retroceder. Isso é o mais importante. Ô Paulo, Fortaleza ganhou muito em infraestrutura aí nesses últimos anos, principalmente os equipamentos de turismo, né? Praia de Iracema, Beira-Mar, Praia do Futuro. A infraestrutura está aí. Agora, na tua visão, investir mais em capacitação, gerar realmente mais oportunidades para que o fortalezense, de maneira geral, possa também ganhar economicamente com esses equipamentos? Sem dúvida, Rogério. Você tocou num ponto muito importante, a capacitação. E isso é algo permanente, né? O processo de capacitação ele é permanente. Então, os participantes do trade turístico, acho que tem isso muito claro, né? E a cidade de Fortaleza, a gestão municipal, a gestão estadual, vem se preocupando com isso e vem fortalecendo as várias formas de capacitar as pessoas, né, que estão envolvidas dentro desse processo turístico. A gente teve, por exemplo, há pouco mais de 2 anos, a abertura de uma escola de gastronomia ali no Morro Santa Terezinha. A gente tem processos de capacitação permanente sendo feito com os nossos feirantes, com os comerciantes, com taxistas. A gente precisa avançar no desenvolvimento da segunda língua, né, ou de uma terceira língua. A gente tem um fluxo turístico muito grande por conta da nossa localização aqui de língua espanhola, né, e a língua inglesa é uma língua universal. Então são 2 pontos importantes para o nosso receptivo estar sempre muito bem preparado. Isso causa um impacto muito positivo ao turista, né? Ele ser recepcionado basicamente alguém que sabe, entende um pouco do que ele entendeu o que ele pedir,
né? E isso é muito importante. Isso mais uma vez, isso dá aquele impacto positivo de quem vem para a cidade, né? Um processo importante. Eu gostaria de destacar também, Rogério, uma área que vem crescendo muito em termos mundiais, quando a gente fala de turismo, que é o turismo da experiência. Né? Por exemplo, Fortaleza tem a possibilidade de receber um turista aqui e ele fazer uma aula de surf ali na Praia do Futuro, fazer uma aula no Titanzinho, fazer uma aula de windsurf na Praia do Náutico. Então, fortalecer essas escolas, né, de esportes náuticos que estão cada vez surgindo e ficando mais fortes na cidade de Fortaleza. Isso é uma outra oportunidade que pode intensificar o turismo aqui na cidade. Fortalecer os clubes de futebol, né, como a gestão municipal estadual vem fazendo, porque esse ano foi um ano atípico, mas o natural é você ter em Fortaleza e Ceará na principal competição de futebol nacional. E o que é que isso traz? Isso traz pessoas do Norte e Nordeste que não têm seus clubes na principal competição, que vêm assistir os jogos aqui na cidade de Fortaleza, né? E isso gera um dia, 2, 3 de turismo aqui na cidade. Ele não vem só assistir o jogo, né? Então é importante ter essa visão completa, né, do turismo. O turismo envolve muitas atividades econômicas, como a gente comentou aqui. Então é muito importante que o gestor ele tenha essa visão e que possa estar intensificando cada vez mais todas essas formas de gerar turismo aqui na cidade de Fortaleza. A infraestrutura a gente já destacou, o quanto a cidade vem se preparando e vem investindo nessa área, é um pilar muito importante. E aí a soma de tudo isso, Rogério, as expectativas são muito positivas, tanto no nível de preparação do nosso trade para receber esses turistas, como nas pesquisas que estão sendo feitas nacionalmente e internacionalmente, que sempre aponta a cidade de Fortaleza como um dos destinos preferidos para passar férias, eventos, feriados. Então isso gera uma expectativa muito boa aqui para a cidade e a gente tem que aproveitar, sim, todo esse processo. Por último, só destacando um detalhe, o quanto é importante a gente fazer conexões. O hub aéreo ele já vem gerando um impacto muito positivo, por exemplo, no preço das passagens. Um dos motivos destacados nessa última pesquisa para o turista vir para Fortaleza em janeiro é o preço da passagem, que reduziu mais de R$500 em relação a 2019. Isso basicamente é por conta da oferta de voos, né? Quando você cria um hub aéreo, aumenta o processo de conexão, isso traz um barateamento para a passagem, né? E automaticamente o turista também é inteligente, né? Ele quer procurar uma boa experiência, conhecer um local bacana ao menor preço possível. Isso também é um processo atrativo muito importante que a gente está ganhando, né? O legal desse jogo é que a gente cada vez mais agrega valor e vai ganhando e gerando emprego e renda para a população. Maravilha. Alexandre, os investimentos foram feitos, né? A infraestrutura aí de Fortaleza realmente sofreu aliás, sofreu não, ganhou, né, bastante nos últimos anos. Você, como gestor do turismo na cidade, quais são os desafios aí para 2021, essa nova gestão que irá assumir a prefeitura, quais são os principais desafios para esse setor em 2021? Bom, primeiro, pegando aqui um gancho do que o Paulo Barbosa falou, a capacitação. A capacitação, ela tem que ser um investimento cada vez maior. Existem alguns números que são interessantes e aí a gente consegue emblematizar. Imagine que 80% dos turistas estrangeiros, aí eu vou falar Brasil, não é nem Fortaleza, que vem para o Brasil, 80% dos turistas estrangeiros não falam português. Tá? E apenas 20% das pessoas que trabalham no trade falam inglês ou espanhol. Olha que loucura. Então começa com você. Como é que você não se comunica direito, você se comunica com gesto, direito com quem vem para a sua cidade. Então isso é básico. Hoje nós temos no Ceará um turista francês, alemão, holandês. A gente tem que falar a língua desse pessoal. Né? Eu tive recentemente visitando pousadas, aí eu estou estudando muito essa questão do kitesurf, da importância do turismo de experiência que você falou. E você chega nas pousadas, nas praias de Fortaleza,
você não vê um brasileiro, são todos estrangeiros. E os garçons, os recepcionistas mal dão um good night. É uma coisa, então isso é sério. Então a gente precisa se preparar. Não adianta eu ter aqui, eu falo muito, não adianta eu ter aqui sol e mar, vento, fazer promoção lá fora, se eu não capacitar o pessoal, a equipe, o trade aqui. Então esse é um desafio, capacitação. E aí eu vou falar de 2 projetos também que a gente está deixando pronto para a próxima gestão. Um é o investimento no turismo náutico. Nós temos 34 quilômetros de orla e aproveitamos muito mal a nossa orla. Aproveitamos mal no sentido, primeiro, que nós temos uns passeios de escuna e você não tem um pier para que as pessoas entrem na escuna. Você vai numa baterazinha, cai, não cai e tal. Então, o turismo tem que ter infraestrutura. Tudo isso foi feito na cidade, infraestrutura, fantástico. Mas a gente não tem uma infraestrutura náutica. E a gente tem um potencial fantástico para diversos, para kitesurf, surf, windsurf, stand-up paddle, remo, pesca, mergulho. Mas tudo isso, hoje, as pessoas querem experiência com infraestrutura. Então, é uma outra. Nós estamos desenvolvendo um projeto, vamos deixar ele pronto. Inclusive, tive reuniões com o Ministério do Turismo, com a Embratur. Estamos estudando os locais para fundeamento de embarcações aqui na nossa orla, para que se tornem santuários marinhos, para que as pessoas possam mergulhar. Mas tudo isso com muito profissionalismo, para deixar esse projeto pronto, para a próxima gestão poder implantar. E o outro projeto também que a gente está fazendo é um projeto de inovação que estava pronto para fazer antes da pandemia, que acabamos não realizando, é o turismo integrado entre 2 capitais, Fortaleza e Natal e Fortaleza e São Luís. O que é isso? Normalmente, quando as pessoas vão para a Europa, por exemplo, chegam por Lisboa e saem por Madrid, ou chegam por Paris e saem por Roma, ou chegam por Londres e saem por Amsterdã. As pessoas pegam uma semana e conhecem 2 capitais. Por que eu vou ficar disputando o mesmo turista internacional com o Natal? Por que eu não pego a Secretaria de Turismo de Natal e nós juntos vendemos lá fora um roteiro incentivando que a pessoa venha para Fortaleza e vai embora para o Natal. Ou venha para o Natal e vai embora para Fortaleza. E nós temos uma conexão que é a Rota das Falésias. A mesma coisa com São Luís. Tem a Rota das Emoções. Então, se o cara quer passar uma semana só, ele faz Fortaleza e Natal e vai para a Rota das Emoções. Se ele pode passar 10 dias, 15 dias, ele vai Fortaleza São Luís e faz a Rota das Falésias ou faz a Rota das Emoções, que é do lado de São Luís, quando você visita toda a zona oeste, oeste do Ceará, Jericoacoara, Preá, Camucim, entra no Piauí, Parnaíba, até Lençóis do Maranhense e termina em São Luís. Então isso é inteligente, você, de vez em ficar disputando esse turista, eu trazer esse turista para esses 2 lugares. Então, esse projeto está pronto. Eu já tive reunião com o secretário de Turismo de Natal, mas também está no final de gestão. E nós estamos deixando isso tudo desenhado, projeto pronto, para fazer na próxima gestão. É isso aí. Muito bom ter vocês mais uma vez aqui com a gente aqui na TV Terra do Sol, aí traçando esse cenário extremamente positivo aí para o turismo e a economia de Fortaleza para o ano de 2021 e para os próximos 4 anos. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho eu trago mais informações para vocês aqui na TV Terra do Sol. É um instante só, daqui a pouquinho eu estou de volta.